Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, feliz Páscoa. Na antífona de hoje nós assim rezamos: deu-lhes a água da sabedoria, tornou-se a sua força e não vacilam, para exaltá-los para sempre. Aleluia. Nós, durante o tempo pascal, logo nos primeiros dias, nós vamos escutar os 8 discursos que Simão Pedro faz nos Atos dos Apóstolos. Já escutamos no dia da Páscoa, um deles, o 5º, e hoje, na primeira leitura, nós temos aquele discurso que Pedro faz no dia de Pentecostes. Então, o percurso dos discursos, eles são muito parecidos, que é sempre o anúncio primeiro da comunidade cristã, que é colocado na boca do apóstolo, que é o chefe da comunidade apostólica, o chefe da igreja. Então, hoje ele começa assim: Deus constituiu o Senhor, o Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. E então, Pedro, depois de ter falado, alguém pergunta: irmãos, o que devemos fazer? E a resposta de Pedro: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Então, nós muitas vezes ouviremos falar nos sacramentos da iniciação, sobretudo no batismo, porque é através do batismo que nós somos inseridos no Cristo ressuscitado. Então, o modo concreto de crer na ressurreição, de professar a fé na ressurreição, de fazer um caminho de conversão, ser perdoado dos pecados, é através do sacramento do batismo. Mas veja que aqui nós temos a fórmula de batismo mais antiga: batizado em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus. Porque só depois, no segundo momento, que tem a fórmula que está nos evangelhos de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. E os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas. É a igreja mãe e a comunidade de Jerusalém que começa assim a sua história. Depois, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter a história de outras comunidades. E assim começa a longa história da comunidade de Jerusalém, aquela comunidade onde Jesus viveu tantos momentos da sua história, os apóstolos, Maria, depois os apóstolos partem em missão, mas a estrutura da igreja já começa a ser consolidada, é a igreja mãe de todos nós. No Salmo responsorial de hoje, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Salmo 32, reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. No Senhor nós esperamos confiantes, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. É a oração de alguém que tem esperança, que crê no Senhor, que suplica a sua ajuda. O tempo da Páscoa, ele nos chama a restabelecermos, depois de um tempo de penitência que nós fomos sempre chamados para voltarmos ao Senhor. Agora, os Pai nos apresenta o seu Filho glorioso. É o Senhor Jesus, para que nós restabeleçamos o nosso vínculo, para que nós não esperemos a morte para professar a fé na ressurreição, mas que nós professemos constantemente a nossa fé no senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje no Evangelho, nós temos a continuação do Evangelho de São João que nós ouvimos no domingo. Naquele tempo, Maria estava ao lado de fora do túmulo, depois que Pedro e o discípulo amado foram ao sepulcro, chorando. Maria é aquela que ama, aquela que, cheia de amor para com o Senhor, ainda uma relação que não é claramente fé, mas uma relação de afeto de quem ama. Ela está chorando e viu então 2 anjos vestidos de branco, e ela vai perguntar para eles. Primeiro, os anjos vão dizer: mulher, por que choras? Ou seja, encontra um porquê para o teu sofrimento. Muitas vezes nós precisamos racionalizar os nossos sentimentos, o nosso sofrimento e dizer: por que estamos chorando? Por que estamos sofrendo? Então, pergunta para ela uma motivação e ela vai dizer: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram.
Essa expressão, sim, já é uma expressão de fé. Senhor é o título de Jesus ressuscitado, mas para ela ainda é que levaram o meu Senhor. E eu não sei onde o colocaram. Está buscando pelo seu Senhor. É interessante que na primeira página desse texto, na primeira parte, se fala que era ainda escuro. Maria está vivendo a escuridão na sua fé, está procurando por seu Senhor, por Deus, e não o acha. Então a angústia desta mulher que está buscando encontrar-se com o seu Senhor. Então Jesus agora aparece e pergunta também ele: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela confunde Jesus com o jardineiro. Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes, e eu o irei buscar. Veja quanto amor, quanta ternura, quanta disponibilidade nesta mulher que ama Jesus. Dize-me e eu o irei buscar. Você pegou? Me diga, eu estou procurando por Jesus. E Jesus então vai dizer: Maria. E ela responde: Rabuni, mestre. Por que Maria não reconhece Jesus? Também os discípulos não vão reconhecer, porque o crer em Jesus ressuscitado é graça, e essa graça é um dom da fé. Não basta a aparição para reconhecer. Muitas vezes eles não vão reconhecer no Evangelho, praticamente sempre não vão reconhecer. O discípulo amado vai reconhecer no Evangelho de São João, na última aparição, mas veja, por exemplo, os discípulos de Emaús, eles não reconhecem. Depois disso, de novo, Jesus aparece em Jerusalém, eles não reconhecem. Então, é a graça de Deus que vai abrir os olhos deles, e com a força da palavra. Não é a aparição que faz Maria reconhecer, mesmo nostálgica do Senhor, mas é a palavra de Jesus, Maria. Então, meus irmãos, é a palavra de Jesus que suscita em nós a fé, não a aparição. Assim, Maria reconhece que é o Senhor. E Jesus vai dizer assim: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Então, eu não pertenço mais a essa dimensão, não me segure. Eu estou pronto para partir para o meu Pai. Depois da encarnação, depois de ter vivido aqui, depois do mistério da paixão, morte e ressurreição, tem o momento da ascensão, vai começar o tempo da igreja. Não me segure. Quem ama quer aprisionar, quer segurar o outro, mas Jesus vai dizer: não Maria, não me segure. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esta expressão que é recorrente: vai aos meus irmãos. Então, assim, o Senhor nos coloca claramente uma necessidade. Para crermos no ressuscitado, nós precisamos da comunidade, precisamos da igreja. Somente nós, por nós mesmos, nós nos desviamos. Existe uma força muito intensa em nós, que é a força do nosso eu. Nós facilmente projetamos em tudo, inclusive em Deus, aquilo que é cômodo para nós. Então, a expressão do Senhor com Maria sabe que é até de algum modo contraditório. Maria está ali feliz por ver Jesus, está vibrando de alegria. Ela estava procurando e perguntando por seu Senhor. E agora Jesus vai dizer: vai, parta. A fé não é um estabelecer-se, mas a fé é um partir sempre. Volta, vai aos meus irmãos. E então confia a esta mulher, a apóstola dos apóstolos, aquela que é enviada aos apóstolos para anunciar a missão de dizer: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Irmãos caríssimos, o tempo pascal vai nos mostrando, sobretudo nessa semana da oitava da Páscoa, nós vamos ver os diversos contos do encontro do Senhor com a sua comunidade, da chegada de algum discípulo no túmulo e encontrar ali um intérprete, alguém que vai dizer alguma coisa, que está dizendo para eles, que está dizendo para todos nós, como podemos crer no ressuscitado. Na oração de hoje, ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Tenham todos um bom dia, uma feliz Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.